Bom dia e vença hoje. Seja bem-vindo aos meus momentos TBJ. Esse é um novo programa na Emmanuel TV, onde nos aprofundaremos no impacto que o profeta TB Joshua provocou em indivíduos ao redor do mundo. Eu sou Isaac Moses. Bom dia e vençam hoje, sou Gemila. Espectadores, esse programa será uma grande fonte de inspiração, revelação e conhecimento, enquanto vocês ouvem como o homem de Deus transformou a vida de pessoas ao seu redor em sua vida diária. Com certeza. E uma coisa sobre o profeta TB Joshua é que ele era sempre obediente quando Deus dava a ele uma instrução de tocar a vida de alguém. E não importava se esse alguém era importante como o presidente de uma nação ou alguém mediano como eu. Na primeira vez que eu vim para a escola, eu estava desempregada, mesmo graduada, e estava tentando entender a vida. O profeta TB Joshua orientou milhões de pessoas ao redor do mundo, desde a ilha caribenha até o sul do Pacífico. O profeta TB Joshua acreditava no derramar do seu conhecimento sobre a vida das pessoas. Ele acreditava que um mentor era alguém com vasta experiência ou um conhecimento único. Estava disposto a compartilhar com vocês diariamente. Então vamos separar um momento para aprendermos com o nosso mentor, o profeta TB Joshua, numa mensagem intitulada A Necessidade de um Mentor. Emmanuel. Podem se sentar, obrigado, Senhor. Aleluia. Não precisamos de mais do que abrirmos os nossos olhos da fé. Uma vez que os nossos olhos da fé são abertos, você não sente mais medo. Você não reclama mais. Aleluia. Agora você conhece o poder sobre o qual está. Deixe-me ver suas mãos se vocês conhecem o poder sobre o qual estão. Obrigado, Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aleluia. O que isso quer dizer? Os que são bons devem andar em boa companhia. Diga ao seu vizinho, os que são bons devem andar em boa companhia. Não os escutei. Leiam comigo. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ou seja, os que querem ser sábios, os que querem ser bons, devem manter boa companhia. Ou seja, o caráter do homem é conhecido pela companhia que ele tem. A necessidade de um instrutor. Diga ao seu vizinho. Não os escutei. A necessidade de um instrutor. A necessidade de um mentor. O que é um mentor? Um mentor é alguém com vasta experiência ou um talento único que está disposto a dividir com você diariamente. Ele não é orgulhoso, não é egoísta. Quem está disposto a dividir com você diariamente? Não é grande demais ou pequeno demais. Não importa quão pequeno ele é. Ele está pronto a doar. Isso é pequeno demais. Não. Pois ele quer ver as pessoas sendo bem-sucedidas em suas vidas.
Quando as pessoas são felizes, ele está feliz. A ferida do outro é a ferida de todos. A dor do outro é a dor de todos. Esse é um mentor. É como um relacionamento entre professor e estudante. Exceto que você tem o benefício de um ensino um a um. E o grande bônus é que você normalmente não paga pela lição, pela palestra, pelo esforço que você recebe. Você normalmente não paga por isso. Que grande negócio! De graça recebemos e de graça damos. É diferente de alguém que quando se vai para a escola, tem que pagar para fazer isso e para fazer aquilo. Esse é o grande bônus. Você normalmente não paga pela lição. Para desfrutar do seu mentor, o mais importante é ser sincero. A sinceridade percorre um longo caminho para te dar o que você quer na vida. Se você não é sincero com o seu mentor, você não pode receber nada. Não importa quantos anos você passou com ele. A necessidade de um mentor. Sabe que mentor é um termo jogado para lá e para cá de forma bastante frívola. E o que eu amo no profeta T.B. Joshua é que não era algo que ele levava na brincadeira. Se ele falasse que era o seu mentor, era uma tarefa séria para ele. E isso é mostrado claramente nessa mensagem, onde ele diz que um exemplo positivo é uma tremenda inspiração para o sucesso, enquanto um exemplo negativo é uma tremenda inspiração para o fracasso. E no programa de hoje teremos a presença de um australiano que teve a honra de viver e aprender com o profeta T.B. Joshua, Justin Peace. E isso não é tudo, traremos também para vocês e olharemos de perto alguém que o profeta T.B. Joshua mentoriou a alcançar excelência acadêmica, Dr. Lanka Wally. Eu não vejo a hora de começarmos nessas conversas. Primeiro, vamos respirar um pouco e então retornaremos. Jamila, você terá essa última conversa com Justin Peace, então não saia daí. Fiquem conosco. Espectadores, bem-vindos de volta ao Meus Momentos TBJ. Temos aqui hoje conosco um rosto familiar no Emmanuel TV. Então, Justin, seja bem-vindo ao Meus Momentos TBJ. Muito obrigado. Nós sabemos que você veio diretamente da Austrália e queremos saber o que te trouxe primeiramente à sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, e o que te fez querer ser um discípulo aqui em Lagos, na Nigéria. Sim, muito obrigado. Primeiro, eu conheci o profeta T.B. Joshua na Cruzada para Cristo na Austrália em 2006. Naquele tempo, eu tinha saído de casa, estava morando num hotel. E enquanto eu estava no hotel, eu orei ao Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, tome conta da minha vida. O que quiseres que eu faça, eu farei. Então, 3 semanas depois, eu conheci uma pessoa que me levou a uma igreja local, onde me mostraram um panfleto escrito Cura na Cruzada para Cristo com o profeta T.B. Joshua. Eu fui lá para a cruzada e testemunhei as curas, libertações, profecias. Eu estava trabalhando com a equipe de câmeras, eu era responsável pelos cabos. Então, eu estava muito perto de onde o T.B. Joshua estava. E eu via ele ministrar e, com os meus próprios olhos, eu consegui ver a atmosfera de fé. Ele estava operando curas, libertações, profecias, achei aquilo maravilhoso. Eu me lembrei que, no meu coração, quando eu tinha 5 anos de idade, tive um sonho com o Senhor Jesus Cristo. Eu estava caminhando num lance de escadas e ele juntou todas as crianças. Então, todas as crianças estavam vestindo branco com o rosto iluminado. E o Senhor Jesus Cristo apontava para baixo, através das nuvens. E todos nós caímos junto às nuvens. Então, naquele momento, eu acredito que Jesus Cristo tinha um chamado para a minha vida. Quando eu conheci o profeta T.B. Joshua, eu o vi operando no poder do Espírito Santo. E eu acreditei que Deus queria usar o profeta T.B. Joshua para me treinar. Porque enquanto eu crescia, eu não tinha nenhuma base no cristianismo, não sabia nada de Bíblia.
E tudo o que eu sei hoje é resultado do profeta T.B. Joshua. Ele me deu uma fundação no cristianismo, me ensinou o estilo de vida da salvação. Então, de volta à cruzada, após a cruzada, eu finalmente conheci o profeta T.B. Joshua. Ele ficava numa área remota, florestal, onde tinha pássaros e tudo mais. Eu fui lá com os discípulos dele e ele me disse, eu estava perguntando ao Senhor sobre você. E Jesus disse, venha. Ele disse que pagaria pela minha passagem, pelo meu passaporte para ir à Nigéria com ele. E foi assim que acabei indo à sinagoga, à Igreja de Todas as Nações, e me tornando um discípulo de Jesus Cristo através do profeta T.B. Joshua. Recebendo uma base bem sólida no cristianismo e na palavra de Deus, através desse ministério maravilhoso. Então, o profeta T.B. Joshua pediu para você segui-lo e você apenas disse sim. E o que deu essa convicção no seu coração de que a sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, era onde você precisava estar, onde precisava ir para se tornar um discípulo e aprender mais de Jesus Cristo? Que se não realmente te convenceu? Sim, o que me convenceu foi que meu relacionamento com o profeta T.B. Joshua era puramente divino. Era um compromisso divino. Quando eu orei dentro daquele hotel, fiz de todo o coração, pedindo que o Senhor tomasse controle da minha vida. E o que Ele quisesse que eu fizesse, eu faria. Em 3 semanas depois, uma série de eventos aconteceram. Eu conheci o profeta T.B. Joshua. E ele veio à Austrália para a cruzada para Cristo. E eu imediatamente me lembrei daquela revelação com o Senhor Jesus que tive quando tinha 5 anos. E aquilo me convenceu. Quando ele me disse, Jesus está dizendo para você vir, aquilo me convenceu. Meu coração me disse que aquele era o lugar onde eu precisava ir para receber o treinamento. E quando eu voltei para minha casa, olhei ao redor e tudo parecia vazio. Eu soube no meu coração que eu precisava ir para a sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, para sentar aos pés desse grande homem de Deus e aprender com ele. Antes de você ter o conhecido, qual era a sua percepção sobre o profeta T.B. Joshua? Sua experiência e expectativa sobre o homem de Deus? Sim, eu pensava que ele era um tipo de pessoa muito forte. Eu não tinha muitas percepções sobre ele, porque eu apenas sabia sobre ele. Eu assisti ele ao vivo quando ministrava cura, libertação e profecias. Mas eu tive, de fato, um encontro pessoal com ele, na Cruzada para Cristo, na Austrália. E quando eu o vi pela primeira vez, eu experimentei uma onda de amor do Espírito Santo que me atingiu. Eu me derramei em lágrimas e arrependimento. Então, essa foi a minha percepção inicial dele. Mas quando ele disse, Jesus está dizendo, venha, nós viemos para Scoan, em Lagos, na Nigéria, e foi quando eu fui capaz de ver por trás dos bastidores o profeta T.B. Joshua. Porque o que eu tinha visto na Austrália foi ele ministrando no altar, vi os resultados. Mas vir aqui na sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, e ter testemunhado o estilo de vida do homem de Deus, foi quando eu pude ver que o segredo do sucesso não era o que ele fazia no altar, mas o que ele fazia por trás do altar. Isso é poderoso. Então, testemunhar seu estilo de vida de oração, a sua generosidade, sua intimidade com a palavra de Deus, como ele tratava as pessoas e como ele treinava os seus discípulos. Ele vivia e respirava a Bíblia 24 horas por dia. Não apenas falava, mas vivia e andava segundo ela. Dava para ver que sua vida toda era guiada pela Bíblia. Sim, o profeta T.B. Joshua realmente era um ótimo mentor, muito cuidadoso e amoroso, e eu sei que você aprendeu muito com ele. Então, quais foram as maiores lições que você aprendeu com o profeta T.B. Joshua como discípulo? As maiores lições? Bom, tive muitas lições que aprendi com esse grande homem de Deus. Mas uma delas foi que, mesmo em tempos bons ou tempos difíceis, Jesus é o Senhor. Aqueles que bendizem ao Senhor pelas provações são abençoados por Deus durante suas provações. E por isso que aprendi com o profeta T.B. Joshua que a fé não é baseada em sentimentos e emoções, mas precisa ser baseada em algo maior, com maior estabilidade que os sentimentos e emoções, ou seja, na palavra de Deus. E com esse tipo de atitude, durante os tempos difíceis, aprendi que você sempre terá tempos bons e difíceis. Mas é muito fácil dizer Jesus é o Senhor nos tempos bons.
Mas é muito difícil fazer isso nos tempos difíceis, durante as provações. Então, assistir o profeta T.B. Joshua se conduzindo através de perseguições, por tempos difíceis, por tempos bons, me fez aprender a maior lição, que não importa o que aconteça, não importa o que venha, continue caminhando. Continue proclamando que Jesus é o Senhor durante as provações e a graça dele te alcançará. Essa foi uma das lições maravilhosas. E outra lição que aprendi com o profeta T.B. Joshua foi a sua vida de oração. Ele era um homem de oração, sempre estava em atitude de oração, sempre encontrando tempo para ir à sua sala de oração, para um monte de oração. Se você olhar tudo a respeito dele, o monte de oração, ele tinha outro monte. Tudo sobre a vida dele era sobre oração. Por isso que eu aprendi, e tive muitas vezes que eu o segui a esse monte de oração, e também para o outro monte. Íamos sempre tarde da noite, e me sentava do lado dele, perto de onde ele estava orando e se preparando para ministrar. Ele orava todas as horas da noite, até às 7 da manhã. Uma vez ele me chamou e disse, Justin, venha. E eu me levantei, eu estava lutando para ficar acordado. Ele me disse, consegue ver o que é preciso para fazer grandes obras em Cristo? Consegue ver porque muitas pessoas não estão trabalhando no nível alto? Eu disse, sim, Senhor, porque é um estilo de vida muito desconfortável. É um estilo de vida de sacrifício e adoração constante a Deus, através da oração. Ele era comprometido com sua vida de oração. Ele via a oração como respirar. Como respiramos oxigênio, ele via a oração como respirar. Essa foi uma lição muito boa que aprendi com ele. Seu estilo de vida de oração. Também seu estilo de vida de obras de caridade e generosidade. Eu vi pessoas de todo o mundo visitando, com todos os tipos de problemas, mas ele sempre estava disponível para ser usado por Deus para ajudá-las. Ele dizia que você começa a ser bem-sucedido na vida quando as dores, problemas e feridas dos outros começam a importar para você. Ele estava sempre usando os seus canais de cura, libertação, bênçãos e profecias. Eu também tive a graça de segui-lo em muitos eventos de caridade ao redor do mundo. Ele tinha um amor tremendo de Deus pelas pessoas. E eu o segui em um evento em particular no Equador. E ali havia uma escola que tinha sido afetada pelo terremoto. E nós viajamos para lá. Eu era assistente pessoal dele e tive a graça de assisti-lo enquanto ele fazia aquela missão de caridade. Havia muito amor no coração dele. Nós dirigimos dentro da floresta. Eu estava sentado do lado dele no automóvel. Enquanto dirigíamos por dentro da floresta, quando começou a chover. Conforme começou a chover, ele começou a dar risada. E nós ficamos, uau! Sabe, a missão se tornou muito difícil. Nós dirigíamos ali por aquela floresta, na lama, na chuva, e por horas e horas. O carro começava a derrapar, mas nós finalmente conseguimos chegar no lugar. Chegamos aonde seria a cerimônia de abertura da escola. Foi maravilhoso, porque quando chegamos no topo da montanha, podíamos ver a escola ali embaixo, e as crianças cantavam músicas ali na escola. Foi uma experiência fantástica estar ali com o profeta T.B. Joshua. Ele amou ver onde a escola estava e começou a caminhar até lá. O amor, o cuidado que ele demonstrou àquelas crianças e aos professores daquela comunidade era maravilhoso. Então, muitas obras de caridade que eu pratico no que eu faço hoje, não comecei meu ministério ainda, mas as obras de caridade que eu faço são resultados de inspiração que veio do profeta T.B. Joshua. Vê-lo interagir com as pessoas das comunidades, das escolas, em caridade, foi outra lição que aprendi também, as obras de caridade. Ele costumava dizer que o ministério social servia aos outros ministérios, de que cura, libertação e profecia, o ministério local, todos esses eram servidos. Então, essas foram algumas das lições dentre muitas outras. Eu consigo entender tudo o que você disse. Ele realmente era um homem de oração e posso ver que ele realmente te inspirou a continuar com obras de caridade e amor. Então, agradeço a Deus pela sua vida e por tudo o que o profeta T.B. Joshua te ensinou. Como você disse que viajava com ele, deve ter passado bastante tempo com o profeta T.B. Joshua. Então, qual o momento mais memorável que você guarda no seu coração?
Ah, sim. Há muitas memórias que eu tenho com o profeta T.B. Joshua. A primeira é de que, quando eu o conheci na Austrália, e ele disse que Jesus falava para eu ir com ele, esse foi um ponto de mudança na minha vida, porque eu estava buscando uma carreira profissional no golfe, e naquele ponto, literalmente, tudo mudou na minha vida, para seguir a direção de Jesus. Também quando eu vim à escola, o profeta T.B. Joshua era um mentor. Ele era muito bom em nos ajudar a descobrirmos nossas fraquezas e nossos pontos fortes. Um dia ele me disse, Justin, eu quero que você aprenda a escrever 3 sermões. Quero que você escreva esses 3 sermões. Então eu escrevi os 3 sermões e, nessa época, enquanto eu crescia como adolescente, eu nunca pensei, que um dia eu pregaria a palavra de Deus. Nunca esperei na minha vida inteira que eu faria algo desse tipo. Então, no encontro de discípulos, ele chamou alguém que tivesse uma mensagem para compartilhar. Então, eu levantei minha mão e compartilhei a palavra de Deus pela primeira vez. Eu estava tremendo e compartilhei a palavra de Deus no encontro de discípulos pela primeira vez. E o profeta T.B. Joshua veio e chacoalhou minha mão dizendo, para onde você está indo é um lugar ótimo. Ele também disse algumas outras coisas, mas também foi um dos momentos especiais da minha vida, que me encorajou a continuar buscando um relacionamento com Deus e continuar a crescer nesse relacionamento com o Senhor. Também as diversas viagens que fiz com o profeta T.B. Joshua para Israel, visitando lugares sagrados, assistir o profeta como ele conduzia as pessoas em Israel. Quando ele ia aos lugares da Bíblia, ele costumava orar naqueles locais. Também em outros países pelo mundo, como o Equador, por exemplo. Mas ter conhecido ele pessoalmente, ele tinha diferentes lados da sua personalidade quando ele treinava seus discípulos. Ver a humildade, o amor paterno dele, ter trabalhado muito próximo a ele, e também o seu lado mental, porque cada um dos discípulos tinha certas fraquezas e certos pontos fortes. E quando ele descobria as fraquezas que eles tinham, ele fazia tudo o que era possível para tornar essas fraquezas em forças. Se eles tinham pontos fortes, ele fazia de tudo para encorajar mais e mais. Esse era o profeta T.B. Joshua. Ele era guiado, inspirado e empoderado pelo Espírito Santo para treinar seus discípulos. Ele não treinava seus discípulos por obrigação, porque tinha que fazer aquilo, mas ele fazia por revelação profética. É um grande amor de Deus. Então, eu tive muitos encontros com o profeta T.B. Joshua. No minuto, ele era muito amigável, expressava muito amor de pai, mas no segundo ele rapidamente mudava e se tornava um mentor. O que o profeta muitas vezes dizia era que nós precisávamos de mais encontros com ele. Precisávamos de mais encontros. Não era sobre trabalho que ele fazia no ministério, mas sobre relacionamento que temos com Deus. Então, foi muito importante ter tido esses vários encontros com o profeta T.B. Joshua, quando possível, porque ele não era um homem comum, ele era um homem de Deus, um homem espiritual. E toda vez que nos encontrávamos com o profeta T.B. Joshua, nós recebemos libertação, transformação de caráter. Então, ele nos treinava através de elogios. Ele te elogiava. Em outro momento, ele te dava uma correção bem firme. Foi através dessas correções que nós recebemos libertação, desenvolvimento do nosso caráter na palavra de Deus. Então, foi mesmo uma experiência de treinamento maravilhosa. Como a Bíblia diz, produziu uma colheita de retidão e paz para aqueles que foram treinados por ele. E ele queria ver nossa alegria. Todos nós, bem-sucedidos, nos desenvolvendo e progredindo na vida. Eu me lembro de ter passado por muitas correções dolorosas, porque como discípulo, éramos seres humanos. Tínhamos nossas fraquezas e falhas, mas passei por vários momentos diferentes de correção. Um dia ele me perguntou, Justin, você percebeu que você mudou? E após ter passado por várias correções diferentes, eu pensei, sim, senhor. Acho que mudei, muito obrigado. Ele disse, sim, você mudou. E eu agradeci. Então, era uma alegria para ele ver seus discípulos mudando, melhorando, crescendo.
e vê-los mudando para se tornarem o que Deus queria que se tornassem em suas vidas. Então eu realmente agradeço a Deus pelo profeta T.B. Joshua, porque ele me deu a base sólida de Cristo. E antes de eu vir à sinagoga e igreja de todas as nações, eu não tinha isso e ele me deu. E eu sou eternamente grato por essa graça que Jesus me deu através do profeta. Justin, muito obrigado por compartilhar conosco os seus momentos TBJ. E tenho certeza de que todos os espectadores estão muito felizes por terem ouvido e descoberto mais sobre como o profeta T.B. Joshua impactou sua vida e como apenas um encontro com ele era suficiente para mudar a vida de alguém. Então, muito obrigada, Justin, por gastar seu tempo compartilhando conosco esses momentos maravilhosos que teve com o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua. Que Deus te abençoe e saiba que o melhor ainda está por vir para você, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigada.